Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Hoje, segunda-feira, início de uma semana muito importante, tem jogo da Libertadores, tem jogo do Campeonato Brasileiro e o Paulo Souza, mais uma vez, no meio de uma polêmica. Paulo Souza realmente bastante criticado depois do jogo de ontem, aquela atuação insípida do Flamengo, porém vitoriosa. Paulo Souza, mais uma vez, posto à prova em duas oportunidades nessa semana. O tema hoje, meu amigo, é o Pedro. Isso mesmo, o Pedro, que eu queria que você refletisse comigo, foi contratado em 2020 pelo Flamengo, eu sempre digo isso, depois do Gabigol ter se tornado um herói rubro-negro, após ter feito 2 gols na final da Libertadores contra o River Plate. Ou seja, tornando-se um ídolo de fato do torcedor rubro-negro, tornando-se um ícone e sem que qualquer rubro-negro pudesse questionar a titularidade desse jogador. E o Pedro, no ostracismo, lá na Europa, o Pedro, que nem ouvíamos falar sobre o jogador, o Pedro, que mal jogava lá na Itália, resolveu vir para o Flamengo. O Flamengo tirou o Pedro do ostracismo. O Flamengo tirou o Pedro do mundo em que ele estava vivendo lá, completamente isolado e sem aparecer. O Pedro veio para o Flamengo porque o Flamengo foi buscar o Pedro por empréstimo de 1 ano, pagou por isso e depois resolveu comprá-lo em definitivo. Portanto, o passe do Pedro é do Flamengo. Importante que você, antes de começar a raciocinar sobre essa proposta de reflexão que lhes faço agora, entenda isso. Foi o Flamengo que foi buscar o Pedro. Pedro saiu daqui do Fluminense, foi lá para a Itália e não jogou. Então o Flamengo traz o Pedro à tona novamente. O Flamengo deu oportunidades ao Pedro. Primeiro momento com o Jorge Jesus, depois o Mister foi embora, ele jogou em todas as oportunidades com o Domi, com o Rogério Ceni, com o Renato e agora com o Paulo Souza. E é o que está escrito aí. Paulo Souza rebate polêmica sobre Pedro no Flamengo, atua praticamente todos os jogos. Porque é aquele tal negócio, você tem que criticar o Paulo Souza, companheiro, pelo futebol que o Flamengo está jogando, pelas ideias dele, você pode gostar ou não do Paulo Souza, mas com relação ao Pedro não dá para culpar o Paulo Souza, porque o Pedro entra praticamente em todos os jogos. Isso que o Paulo Souza falou é verdade. E o Pedro, meu amigo, estava numa seca de gols, você sabe disso, de mais de 13 jogos, se eu não me engano, com atuações muito ruins. Mesmo que não tivesse oportunidade, ele ali impedia a progressão de algumas jogadas porque estava em má fase técnica. E ainda está. Primeiro tempo do Pedro ontem foi desastroso. Você vai perguntar assim para mim, Fernando, você quer que venda o Pedro? De jeito nenhum, o Gabigol vai sair no final do ano. No meu entendimento, o Gabigol está esperando a Copa. Ainda há pouco estava conversando isso com o meu amigo Yuri Owen. No final do ano, para mim, o Gabigol vai embora do Flamengo, então não pode vender o Pedro, porque o Pedro, mesmo em má fase técnica, para mim, é o segundo melhor centroavante do país, o primeiro é o Gabigol. Então eu queria que você entendesse uma coisa, o Pedro não estava jogando lá, e quando vem para cá, ele sabia bem, assim como o empresário dele, o que ele ia aceitar, que era o banco. Ora, ele veio para ser o centroavante reserva do time do Flamengo. E eu quero te falar uma coisa, no meu entendimento aqui, você pode até opinar, de 2020 para cá, o Gabigol foi sempre melhor do que ele. Sempre, em 2020, 2021 e agora em 2022 outra vez. Porque o Pedro está numa fase técnica muito ruim. Então o Pedro já sabia disso. Portanto, esse mimimi aí, meus amigos, em torno do Pedro, no meu entendimento, é falacioso. Olha só, o Paulo Souza diz assim: treinador português garantiu oportunidades justas ao centroavante e desmentiu críticos. Botar a culpa no Paulo Souza agora porque o Pedro está entrando e não está bem, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, não é justo. Tem que culpar o Paulo Souza por outras tantas coisas, agora menos por isso, porque o cara está entrando todo jogo. Já entrou por várias vezes como titular em várias partidas. Daqui com gol de Pedro, o Flamengo conseguiu vitória apertada sobre o Altos e abriu vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. No último domingo, em coletiva após o duelo, o treinador Paulo Souza comentou sobre a tão falada
pouca utilização, entre aspas, do camisa 21 na temporada. Pouca utilização? Não acho. Aí ele responde aqui: vocês analistas e críticos têm que perguntar a eles. Em relação a nós é muito simples, tem jogado praticamente todos os jogos, outros mais, outros menos. Ele é banco. O Pedro veio para cá em 2020 para ser banco. E se ele é titular, se ele passar a ser titular, é pelo mérito dele. É um jogador que nós procuramos, como todos os outros, oferecer todas as condições para desenvolver o seu trabalho e ajudar o Flamengo ao máximo. O Pedro entra todo jogo, companheiro. O Pedro, em má fase técnica, irrita muita gente. O próprio Pedro provou para todo mundo aí que ele não pode ser o titular, mas é o segundo melhor do país. Eu não quero que ele vá, eu quero que ele fique, porque eu acho que o Gabigol vai embora no final do ano. Aí tá aqui, ó, tem que estar pronto como ele esteve, como tem estado para nos ajudar. Disse o treinador português, você viu ontem, pô, o Bruno Henrique fez a jogada ali pela esquerda, o Pedro tá ali, o Pedro é matador. Depois ele deu uma boa cabeçada, mas o primeiro tempo foi ruim, é assim. Ora, e ele tem que entender isso. Ah, eu quero mais minutos, isso é mimado. E vou te falar uma coisa, sabe quem é que dá vazão a isso? Sabe quem é que dá ressonância a isso? É o próprio torcedor rubro-negro que fica alimentando essa discussão nas redes sociais. Eu, nas minhas lives, não dou conversa pra isso. Eu tenho que botar o Pedro, tem que botar o Pedro de qualquer jeito. Coitado do Pedro, tadinho do Pedro, a mãe do Pedro chora, companheiro. Pô, a mãe do Pedro chora porque ele não tem oportunidade, o Pedro chora. Pô, quem chora sou eu, meu amigo. Sou eu que tenho que chorar aí com as atuações que ele tem tido. Verdade? Tem que estar pronto. Aí tem aqui, ó. Pedro também aproveitou a noite com gol para desabafar sobre as polêmicas. Claro, ele fez o gol, vou entrevistá-lo. Aí tá aqui, após a partida, o centroavante fez questão de dizer que ele mesmo é quem manda na própria carreira. Não, senhor. Não, ele tem um contrato com o Flamengo tirou ele de lá e o Flamengo pagou por ele. Se o Flamengo quiser vender, vende. Se o Flamengo não quiser vender, não vende. Não é ele, não. Não é ele que manda, não. Essa história dele chegar e falar assim, olha, eu quero sair. Quer? Então tudo bem, então você vai sair pela multa. Sabe por quê, Pedro? Porque eu não quero te vender. Porque o Gabigol vai sair no final do ano, ano que vem você vai ser útil pra caramba. Ah, mas eu queria mais minutos. Isso não tá no teu contrato. Isso não tá no teu contrato. Você acha que pode jogar por quê? Você viu aí como você teve mal em outras oportunidades? Então você acha que você tem que jogar por quê? Tá no teu contrato aí? O cara tem que ser profissional, gente. Tem que ser profissional. É igual aquela história do Marinho. Não, bota o Marinho pela direita, bota o Marinho, ele é culpado. Agora ele bota o Marinho na direita. Cadê? Cadê o futebol do Marinho? Entendeu? Camisa 21 ainda revelou que pretende conversar com o clube no meio do ano para parar arestas e definir futuro. Que conversar no meio do ano? O Flamengo tem contrato com ele, o Flamengo comprou o Pedro. Ora, aí tem uns aí que dizem aí já pode vender. Não pode vender não, porque o Pedro é bom. O Pedro é bom. O Pedro está passando por uma fase técnica ruim, que eu espero que tenha acabado ontem. Mas o Pedro é bom, não tem que vender o Pedro. Senão vai começar com aquela mesma história do Gerson, vai começar com a mesma história do Michael, a mesma história do Pablo Mari, e aí houve reposição à altura? Não houve. Em nenhum desses momentos, nenhum desses jogadores. Sinto a falta do Gerson até hoje. Acho o Gerson insubstituível. Conseguiu substituir? Não substitui. Se o Flamengo vendeu o Pedro, como é que fica? O Gabigol não pode jogar, está na seleção, como é que faz? É isso que você, torcedor rubro-negro, precisa entender e não alimentar essa polêmica. Tadinho do Pedro, coitado do Pedro. O Pedro chegou para ser reserva. É isso que você precisa entender. O gol contra o Altos, inclusive, tirou o Pedro de uma seca de 2 meses sem balançar as redes. Tá vendo? Uma seca. Perdeu o gol pra caramba. Você sabe disso. Todo jogo ele entra, gente. O centroavante atuou em 13 partidas e não marcou nenhuma vez. Tá em má fase técnica. Agora é bom? Bom pra caramba. Segundo melhor do país. O Flamengo tem os dois. O Palmeiras quer, mas não vai ficar. Não vai ter. Só vai faltar essa, vender o Pedro pro Palmeiras. E o próprio torcedor rubro-negro, estava vendo hoje nos debates, alimenta isso. Ah, tadinho do Pedro. Tadinho do Pedro. Da outra vez não foi para a seleção olímpica. Claro, o Flamengo estava precisando dele. O Gabigol estava na outra. Ah, mas tadinho do Pedro, tadinho do Pedro. O companheiro começa a se solidarizar com o jogador como se não fosse uma dádiva para ele estar no clube de regatas do Flamengo, ganhando bem pra caramba e tirado do ostracismo. Porque eu vou te falar uma coisa, se o Flamengo não tivesse ido lá comprar o Pedro, o Tite não saberia nem quem ele era. Já teria esquecido o Pedro. É isso que você precisa entender. O jogador é importante pro Flamengo, mas o Flamengo é mais importante pro jogador.
É o que eu penso. Em minhas polêmicas, Pedro continua à disposição do Paulo nessa quarta e encara o Talheres pela Libertadores. O duelo será disputado às 19 horas. Tem aqui a polêmica toda envolvendo culpar o Paulo Souza de jeito nenhum, companheiro. Não aceito mesmo. O Paulo Souza põe o cara em todos os jogos. Ora, culpar a própria fase do jogador e a decisão que esse jogador teve de consentir que o Flamengo comprasse o passe dele, porque era óbvio, ululante, que ele seria banco. Ora, peraí, eu tô indo pro Flamengo agora. Quem é o titular do Flamengo da posição? É o Gabigol. Acabou de fazer 2 gols agora na Libertadores da América na final. Ídolo máximo do Flamengo na atualidade. Caramba, eu vou competir com esse cara. Onde é que eu vou parar? No banco. No banco, eu quero, mas querer todo mundo quer. Quando tem, aproveita. Como ele aproveitou ontem, meteu um golzinho, olha lá a cara dele, ó, tá satisfeito, é assim que tem que ser. Meus amigos, hoje à tarde, sem mimimi com essa história, o cara é do Flamengo, o Flamengo vende se quiser. Ora, e não pode vender, porque o cara é bom pra caramba e no final do ano, meu amigo, o Gabigol, a probabilidade de sair é muito grande. Hoje é segunda-feira, tem a nossa live raiz. Meu amigo rubro-negro e anti-rubro-negro, podem me cornetar aí, podem opinar. Estou esperando aqui pela sua crítica, pelo seu comentário. Concorda ou não concorda comigo? Agora comente aí com propriedade. Comente aí como homem e mulher que vocês são. Comentem construtivamente. Grande abraço para vocês. Meus amigos, até mais tarde, hoje segunda-feira, às 10h30, nossa live raiz. Se inscreva aí no canal e deixe o seu like.